Graças a Deus. Bom dia a todos. Neste momento em que estamos em direto, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele concede. Como dizia, paz a todos, e quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele concede de estar em Sua presença neste preciso momento. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Graças a Deus. Meus amados irmãos, estamos nesse momento em direto e eu quero, em nome do Senhor Jesus, agradecer a Deus pela oportunidade que Ele concede de estar neste momento usando essa plataforma para trazer a mensagem do nosso Senhor Deus. Estamos neste momento fazendo uma oração. Pai, em nome de Jesus, oramos nesta manhã. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar neste lugar, para ouvirmos a Tua palavra, a palavra do Senhor que é vida, que transforma e edifica nosso ser. Ser conosco, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Pai, nós oramos sobre a Tua palavra que diz que aquele que está no Senhor, ou seja, se alguém está em ti e tu estás nele, então este produzirá muitos frutos, pois sem ti nada podemos fazer. Pai, nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados, vamos ter uma live muito breve, e para os que virão a posterior também será muito breve hoje. E vamos correr para a palavra do Senhor, que vamos extrair a mensagem do Senhor aqui em Jó, capítulo de número 1 e o capítulo 2, passagens simples e rápidas, e que Deus possa abençoar. Diz assim, Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. E também estaremos olhando aqui a palavra do Senhor em Jó capítulo 2, que diz o seguinte, versículo 3. Então Deus disse a Satanás: observaste meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e desvia do mal. Ele ainda conserva sua integridade, embora embora me instigasses contra ele para consumir seu motivo. Que Deus te possa abençoar. Pai, esta é a Tua palavra, seja conosco, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, meus amados, esta é a mensagem do Senhor que nós lemos nesta manhã. Jó capítulo número 1, versículo 1, e também Jó capítulo número 2, aqui no verso número 3. Meus amados,
com o nosso tema basicamente que diz algo então um pouco desafiador e acredito que os irmãos devem ter visto. E esta é uma pergunta para cada um de nós. Nós devemos julgarmos a nós mesmos se somos motivo de glória ou de vergonha, ou seja, de desonra. Por que trago este tema? Porque ao olhar para esta passagem é muito interessante, mostra-nos claramente que Deus, na verdade, é como um pai. A palavra do Senhor fala lá em Provérbios 13:12 que Deus ama ao filho, ou seja, Deus repreende ao justo, a quem ama assim como um pai, a um filho que quer bem. Sendo assim, Deus se importa conosco como filhos dele. E aquele que se importa dos seus como filho, ou que cuida dos seus filhos com amor e carinho e cuidado, ele tem maior interesse, maior atenção, maior desejo de ver essas pessoas da melhor maneira possível, de ver essas pessoas fluírem, de ver essas pessoas prosperarem, viverem bem, serem motivo de honra para ele mesmo. Serem motivo de honra para ele mesmo. E Deus é assim conosco. Muitos de nós vamos à igreja, vamos à casa do Senhor, pensamos que dizemos aquilo que sempre as pessoas dizem: a vida é minha, faço as minhas coisas, as minhas escolhas, o que eu bem quiser. Mas é preciso entender que a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, ou seja, exatamente como Senhor e Salvador, Ele se torna nosso Senhor, se torna não só Salvador, mas também Senhor. E a partir desse momento também nós temos a colocação, ou seja, a responsabilidade de seguir esse Senhor, que nós até o consideramos, podemos chamá-lo de Senhor, mas na verdade é um pai. Ele é um pai. E o que um pai quer? Ele quer instruir o menino, conforme o Provérbios 22:6, instruir o menino no caminho que deve andar, para quando crescer não se desviar dele, ou seja, em mostrar o caminho que você deve caminhar. Talvez a expressão Senhor possa ser pesada, mas tanto como o Senhor, assim como o pai, é quase similar, porque o Senhor ele vai te dizer o que você deve fazer, cabe a você exatamente cumprir, mas também o pai ele vai te dizer o que deve fazer, ou seja, como viver, como crescer, também cabe a nós seguirmos. Então, melhor recebê-lo e entendê-lo como pai, um pai que ama aos seus filhos e que quer o seu bem e que quer que ele viva o melhor e da melhor maneira possível. Esse é o desejo de Deus para nós, que nós fluamos. E quando nós fluímos, quando nós prosperamos em nossos caminhos, Deus se orgulha. Deus se orgulha das pessoas que prosperam em seus caminhos quando andam de acordo com os seus mandamentos, quando andam de acordo com a sua instrução, independentemente do que você esteja a passar, a viver, a enfrentar, mas desde o momento que nós estejamos no caminho do Senhor, nos tornamos motivo de orgulho para Deus. Daí o tema: julgue-se, analise-te. Você é motivo de glória para Deus ou motivo de desonra? Você é motivo de Deus se vangloriar ou de ser Deus desonrado? Por quê? Deus olhou para Jó e disse, no capítulo 1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Esse é Deus falando no livro de Jó. Mas concretamente no versículo 3 do capítulo 2 do mesmo livro de Jó, ele olha e se vangloria, ou seja, ele se gloria, ele se sente honrado, ele se sente exaltado pela vida de Jó. Por quê? Porque Jó, exatamente Jó, era um homem temente a Deus, um homem que andava segundo o caminho de Deus. Quando nós andamos segundo o caminho de Deus, quando nós fazemos tudo e mais algumas coisas, quando nós fazemos o nosso melhor para nos mantermos no caminho do Senhor, nós nos tornamos motivo de glória e de honra para Deus, motivo de Deus ser exaltado. Então, por isso, para dizer que existe, digamos, dois tipos de filhos. Filhos que Deus, ao olhar para eles, se sente
desonrado por eles. Quem são eles? Os rebeldes, os desobedientes, aqueles que dizem que a vida é minha, faço dela o que eu quiser. Como você pode nascer de um pai, de uma mãe, e você dizer: eu faço da minha vida o que eu quiser? Você vê a existência por acaso sozinho? Por acaso você se fez crescer sozinho? Por acaso você se vestiu sozinho? Por acaso você fez tudo por você mesmo desde o princípio? Por que agora você se acha tão autossuficiente? Assim é com Deus. Nenhum de nós é autossuficiente. Todos nós dependemos total e completamente do Senhor. Precisamos disso. Não podemos nos achar autossuficientes porque já sabemos vestir a roupa, limpar o rabo, coisa, etc. Não! Nós precisamos de continuar a depender de Deus, da instrução, do caminho de Deus. Precisamos de continuar a servir a Deus, sermos tementes a Deus. Ou seja, caminhando desta forma, nós nos tornamos motivos de glória para Deus. Deus olha para a terra, Ele olha para os homens na terra, até olha para o inimigo e Ele diz: viste, vês, olha para o meu servo, minha serva, minha filha. Será que Deus vai dizer isso para uma que está a se envolver, alguém que está a se prostituir de qualquer maneira, alguém que vive roubando, alguém que vive amantizando, alguém que vive enganando as pessoas nos negócios que faz? Será que Deus vai dizer isso? Dizer-lhe: olha meu filho, meu servo. Será que Deus vai falar isso do nosso respeito? Enquanto nós vivemos assim, enquanto nós nos recusarmos a dobrar o joelho e orarmos, a nos humilharmos diante da potente mão do Senhor, enquanto nós nos recusamos a andarmos segundo os seus mandamentos, enquanto nós nos recusamos a amar ao próximo como nós próprios queremos ser amados, será que Deus vai apontar para a terra, chamar alguém, servir de testemunho aonde Deus está, perante os santos anjos, e dizer: aquele servo, aquele menino é uma menina, é um menino diferente? Precisamos de refletir. É preciso que saibamos: existem dois tipos de filhos: os que glorificam, que dão glória aos seus pais, os que só dão desordem, motivo de desgraça, sofrimento, desgosto. Que aqueles filhos que às vezes se param e dizem: melhor seria um aborto do que ter nascido. Como a Bíblia diz lá em Eclesiastes, melhor seria um aborto. Mas existem aqueles que dizem: poxa, se eu pudesse ter 2, 3, 4 filhos, assim eu me sentiria nas nuvens. Deus tem sentimentos de natureza similar para conosco. Quando nós andamos em seus caminhos, quando nós somos tementes a Ele, quando nós obedecemos a sua voz, a sua instrução, a sua palavra, quando nós obedecemos e obedecendo automaticamente, nós fluímos, prosperamos, automaticamente nós vamos fluir de glória em glória no Senhor. Jó padeceu bastante, mas em todas as coisas em que ele padeceu, ele permaneceu fiel. Perdendo riquezas, perdendo filhos, perdendo emprego, não importa, até a saúde, ele permaneceu fiel. Fiel a Deus. Não procurou curandeiros, não procurou bruxos, não procurou feiticeiros, não procurou nada para entender a vida dele, por que está acontecendo. E muitos são assim. Acontece uma coisa, deixa ele procurar, deixa ele saber. Saber o quê? Você é de Deus ou não é? Pertence a Deus ou não pertence? Serve a Deus ou não serve? Deus é o teu pai ou não é? Por que procurar coisas, como diz a Bíblia, deuses que não conhecestes? Ou seja, como está em Salmos, no seu último capítulo, aqueles que têm boca e não falam, nariz e não cheiram, olhos mas não veem, ouvidos e não ouvem. E aí?
Esses são os deuses que as pessoas vão procurar. Deuses que não conheceram. Nesta manhã, eu vim deixar esta palavra desses minutos para que você saiba vanglória ou desonra. Que tipo de filho você é? Daqueles que produzem, proporcionam honras e glórias a Deus, ou daqueles que só proporcionam desonra? Que Deus nos possa abençoar. Queremos orar e queremos falar com Deus. Obrigado, Jesus. Curva a sua cabeça, está orando. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradeço por este momento, pela tua palavra. Meu Deus, toma controle do manhã inteira. Permita-nos que nós reflitamos sobre as nossas vidas, sobre o que nós somos, temos e fazemos. Não queremos ser filhos de desonra, que são motivo de desonra, Senhor. Mas são motivos que são motivos de honra. Deus nos ajuda. Ajuda-nos, te pedimos, em nome de Jesus. Jesus, refletir nossos passos, nossos caminhos. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar em nome de Jesus.